Minha gente, oi, eu tô rindo desde o começo porque eu já estou tentando gravar esse vídeo aos 30 minutos. O início, não saí do início ainda, eu tô retomando o canal, perdi o jeito e justo por isso eu vou sinalizar para vocês, salientar, evidenciar, destacar que se trata de vídeos amadores. Tô falando isso porque eu vou tentar gravar direto agora e se de alguma maneira me equivocar, sinalizem nos comentários para que eu possa pelo menos me desculpar com vocês. Dito isso, eu vou sinalizar que a gente vai começar a falar sobre este livro aqui, que é uma referência base para a educação matemática, que é o livro Investigação em Educação Matemática, Percursos Teóricos e Metodológicos. Foi escrito por Dario Farentini e Sérgio Lorenzato. Mudei de câmera também, então meio que perde o foco. Na edição pode ser alguma coisa bagunçada, mas a gente vai conversando depois. Para quem já está caminhando no campo da educação matemática, enquanto pesquisa, tem uma percepção do quanto que este livro é fundamental para a gente pensar a área da educação matemática a nível Brasil, sobretudo. Mas se você que está assistindo o vídeo é da licenciatura, no início da licenciatura, ele é um livro que aparece sempre como referência nas disciplinas, mas a gente acaba, pelo corre, pela inexperiência, não dando tanta atenção para as reflexões que são propostas. Se a gente conseguir, se vocês conseguirem prestarem atenção agora já durante a graduação, vai economizar muito tempo no processo formativo dessa área, de compreender essa identidade da área da educação matemática, historicamente falando. Dito isso, eu vou tentar lembrar alguma coisa que eu falava antes de começar o vídeo, que era algo assim, ó. Inscreva-se no canal, deixe o like, comente, compartilhe, e dessa maneira a gente vai fortalecer mais um espaço aqui no YouTube para pensar a educação matemática, sobretudo no viés da divulgação científica de livros da área e também de artigos, se eu conseguir daqui para frente, assim eu espero. Olha só, eu vou fazer um pouco diferente, porque eu fazia um roteiro escrito, mas dessa vez, por questão de tempo, eu trouxe uma proposta de um slide que eu fiz para uma aula do doutorado. Então, eu vou falar resumidamente, são muitos detalhes, é importante que vocês leiam um livro de qualquer sorte. E eu não vou falar sobre o livro todo nesse vídeo, porque é muita coisa. Vou falar sobre a parte 1, especificamente os dois primeiros tópicos. A parte 1 é intitulada Educação Matemática como Campo Profissional e Científico. O tópico 1, a Educação Matemática como Campo Profissional e Científico. E o tópico 2, Breve História da Educação Matemática Brasileira como Campo Profissional e Científico. Tô sempre olhando para baixo, gente, porque o meu notebook tá aqui. Enfim, segue o baile, é amador. O tópico 1, no tópico 1, os autores vão sinalizar para a gente pensar que campo profissional e científico é esse da educação matemática. Eles começam com uma reflexão bastante interessante. Geralmente, equivocadamente, o professor de matemática ele é chamado de matemático. Só que para Sérgio Lorenzato e Dario Farentini, há uma diferença entre o matemático e o educador matemático. Qual seria? O matemático vai pensar uma matemática por ela mesma. Vai se voltar para essa própria matemática, ou seja, vai promover uma educação para a matemática. Já o educador matemático, não. Ele vai utilizar a matemática como recurso para o desenvolvimento intelectual, social, pensando em justiça social das crianças, dos adolescentes, dos jovens e dos adultos. Ou seja, o educador matemático, o professor de matemática, vai promover uma educação pela matemática. Enquanto que o matemático promove a educação para a matemática, o educador matemático, professor de matemática, vai promover a educação pela matemática. Dito isso, os autores propõem reflexões com várias questões que aparecem numa parte do livro. Não vai dar para falar todas, mas questões que eles chamam de basilares, que seriam: qual é a identidade da educação matemática? Há necessidade de investigação em educação matemática? Quais são os principais campos de pesquisa em educação matemática? Fazer todo um movimento de várias reflexões e, ao nos possibilitar uma mobilização para refletir sobre o que eles estão questionando, eles vão sinalizar que a educação matemática, segundo eles, é uma praxe que vai pensar os conhecimentos específicos, ou seja, da própria matemática, vinculada a um domínio de ideias que eles chamam de processos pedagógicos, que seria a assimilação, a construção e a construção do que eles chamam de saber da matemática escolar. Ou seja, não é só pensar essa educação matemática parada, mas sim, parada é ótimo, mas sim essa vinculação com o viés pedagógico, com a perspectiva da educação pela matemática. É uma praxe. Depois, ainda no tópico 1, já para finalizar esse recorte, eles vão trazer os objetivos da matemática, que são dois. Só que eles vão chamar a atenção do seguinte: é importante que a gente tenha uma percepção de que o termo educação matemática não é utilizado universalmente no mundo. Em alguns países a expressão utilizada é outra, como na Holanda, que utiliza a expressão metodologia do ensino da matemática para pensar o campo.
Ou na França ou na Alemanha, que vai pensar a didática da matemática. Aqui no Brasil e nos Estados Unidos, por exemplo, a gente chama esse campo de educação matemática. Então, existem nomenclaturas diferentes ao redor do mundo. E quem é que vai formar esse campo? Quais são os processos, as relações, que eles chamam de múltiplas relações, que formam esse campo da educação matemática? A matemática, evidentemente, a psicologia, a filosofia, a epistemologia, a pedagogia, a história, enfim, vários campos vão se encontrar e a partir da reflexão desse encontro, a gente tem o que chama de educação matemática. E quais são os dois objetivos dessa educação matemática, portanto? Um é que eles chamam de natureza pragmática e o outro de cunho científico. O de natureza pragmática, esse objetivo é quando a gente vai pensar, por exemplo, a melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem da matemática. Já o de cunho científico é quando a gente quer produzir conhecimento, ou seja, a gente está pensando no desenvolvimento desse campo, para a gente não ficar com ele estável, né? Ampliação do campo da educação matemática, novas raízes, novas linhas de pesquisa. Então, o cunho científico vai nesse viés. O de natureza pragmática é da melhoria da qualidade de ensino e de aprendizagem. E aí a gente passa, portanto, para o tópico 2. Não tem como eu falar muito, porque são muitos detalhes. Então, vou falar muito por cima da estrutura do que está nesse tópico. Vocês leem aí e segue o baile. O tópico 2 vai falar especificamente sobre a breve história da educação matemática brasileira. Eu estou dizendo isso porque tem um artigo, eu não vou lembrar o título todo, mas é Fincando Estacas. A gente sempre chama assim, né, quando lembra desse artigo, que lá no Google a gente acha fácil e ele vai pensar a educação matemática mais macro, a nível internacional. Aqui nesse tópico, Fiorentino Lorenzato traz para a gente a percepção de como foi a formação aqui no nosso país. E eles separam, baseado no estudo de Fiorentini, de 1994, essa formação da educação matemática aqui no Brasil em 4 fases. E essa última fase vai finalizar ali no início dos anos 2000. Então, a gente está em 2024, né? Vai ter um recorte aí que tem um hiato, possivelmente já deve ter algum artigo, eu não sei, não pesquisei, devo confessar. Mas a gente vai conversar aqui sobre a formação da educação matemática até essa 4ª fase que finaliza por volta do início dos anos 2000. Quais são essas primeiras fases? A primeira fase, essas 4 fases. A primeira fase é a gestação da educação matemática como campo profissional. Então, começa a se pensar em uma área de pesquisa, talvez que não era denominada educação matemática, começa a se pensar, e isso vai acontecer ali por volta de antes da década de 1970. A segunda fase está ali na década de 1970 e início da década de 1980, que vai pensar o nascimento da educação matemática aqui no Brasil. A terceira fase é a emergência de uma comunidade de educadores matemáticos ali por volta da década de 1980. Ou seja, nasceu um campo, agora a gente precisa ter pesquisadores, educadores matemáticos para fomentar, ou seja, o cunho científico, para pensar o desenvolvimento dessa área e a produção de conhecimento. E a 4ª fase, a emergência de uma comunidade científica, ou seja, formar um campo, por mais que cada um tenha a sua linha de pesquisa, que se converse para a gente poder solidificar esse campo da educação matemática. Isso vai acontecer a partir dos anos 1991 e, como eu disse, finaliza ali por volta do início dos anos 2000. Não dá para falar sobre todas as referências, todos os personagens, todas as pessoas que contribuíram, mas a primeira fase, que vai acontecer, segundo os autores, ali no entre o início do século XX e o final dos anos 1960, tem uma forte influência do escolanovismo, e aí tem como uma referência dos primeiros educadores matemáticos, entre aspas, Euclides Rocho. Eu estou dizendo isso porque o Euclides Rocho é fundamental, é alguém que eu uso na referência da minha pesquisa, então... E tem um vídeo aqui no canal, então dá para vocês poderem assistir de qualquer sorte. Vou trazer só o nome dele, tá, gente? Mas tem várias outras pessoas, inclusive mulheres, como Irene Albuquerque, que você tá aqui, para pensar esses livros didáticos, esses livros paradidáticos, a produção de manuais. Nesse primeiro momento, está tendo produção de manuais didáticos pedagógicos para pensar o ensino de matemática, nessa gestação da educação matemática. A gente vai ter também um período que vai conversar com o movimento da matemática moderna nessa primeira fase, e que vai ter um viés dos primeiros congressos, né? Os 5 primeiros congressos brasileiros de ensino da matemática, que é claro, sou da Bahia, vou trazer como referência quem foi primordial para acontecer primeiro, que foi Marta Dantas. A segunda fase, que é o nascimento da educação matemática, vai ser ali por volta da década de 1970 e início dos anos 1980. Aqui eu não posso passar sem trazer a referência de Biratã D'Ambrosio. Foi fundamental para o nascimento da educação matemática, nesse movimento todo que aconteceu nesse período, e que ele foi
protagonista muito nesse período. Para a gente pensar a formação, pensar metodologias, pensar pesquisa. Estou olhando aqui, né? Segundo o levantamento dos autores, teve 3 focos temáticos de pesquisa, que vai estar lá no livro, enfim. E o Biratan D'Ambrosio esteve vinculado. A terceira fase, que é a emergência de uma comunidade de educadores matemáticos, ali por volta da década de 1980, vai conversar com a redemocratização do país e vai ser um surgimento mais amplo de linhas de pesquisa, ou seja, vai ter as tendências atuais daquela época, fundamentos da matemática, fundamentos matemáticos e filosóficos da educação matemática, como uma linha de pesquisa, e ensino e aprendizagem da matemática. Eles vão citar o mestrado em psicologia cognitiva da UFPE, vai também trazer o programa de pós-graduação da Unesp, enfim, tem vários movimentos. Enquanto que na segunda fase tinha 3 focos temáticos, agora, segundo os autores, na terceira fase, que é ali por volta da década de 1980, vai ter 10 focos temáticos de pesquisa. Vou citar aqui, olha lá no livro. A quarta e última fase vai ser a emergência de uma comunidade científica de educadores matemáticos. Essa quarta fase começa a partir dos anos 1991. E vai ter o retorno do país de educadores que foram fazer doutorado fora. A gente começa a ter grupos de trabalhos da educação matemática quando a gente pensa na ANPED, enfim, várias movimentações para solidificar os ENEMs, a SBEM surge nesse período, a EBRAPEI, CIPEM, enfim. Vão trazer vários seminários, vários encontros, sociedades, que é o processo de formação da comunidade científica da educação matemática aqui no Brasil. Essa é a quarta fase, que vale passar pelos anos 2000, 2001, quando a CAPES traz, eles trazem que nesse período a CAPES apresenta uma nova área, que é a área de ensino de ciências e matemática, independente da educação, ou seja, começa a aparecer uma possibilidade, né, essa disputa de poder de ter um norte, uma representatividade, o termo aparecendo. Isso vai acontecer nessa quarta fase e vem no movimento que até hoje a gente vem buscando espaço. Esse é o resumo do livro, já está dando mais de 12 minutos. E eu agradeço a vocês por estarem até aqui. No outro momento eu vou falar sobre o tópico 3 da parte 1 e fazer um resumo da segunda parte do livro. Muito obrigado. Tomara que tenha dado certo dessa vez. Valeu, minha gente.